Do Senhor, minhas irmãs, tem algumas crianças ali, mais irmãs, né? Glória a Deus. Eu falei lá na sede, eu falei, diaconisa Genial, parece que vai ser mais mulher salva do que homem. E os homens estão correndo da batalha. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Esse relógio está certo? Amém. Quero ser breve na pregação hoje. E quero que você abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 27. Glórias a Deus. Números, capítulo de número 27, no versículo de número 12. Glórias a Deus. Está escrito em Números 27, versículo de número 12. Então o Senhor falou a Moisés: sobe a este monte da serra de Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-o contemplado, serás reunido aos teus, como Arão teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel rebelou nas águas do deserto de Zim, fostes os dois desobedientes à minha ordem, para honrar minha santidade perante o povo. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés declarou ao Senhor que Yahvé, Deus dos espíritos, e o doador da vida a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda esta congregação, a fim de comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Então replicou o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem capacitado pelo meu espírito que nele está. Tu imporás tuas mãos sobre ele, logo depois traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade israelita, e dá-lhe à vista de todos as tuas ordens, e transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes conforme a tradição de consultar o Urim diante de Yahvé, sob a liderança de Josué. Os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O livro de Números que vemos aqui, parte deste livro escrito por Moisés, vemos a descrição, o registro da trajetória de Israel após a saída do Egito, após o Êxodo. Visto que o livro de Números, que tem esse nome por causa do censo, do recenseamento que se fazia da contagem do povo de Israel, e por sim, o livro tomou o nome traduzido pela Septuaginta, os 70 judeus que traduziram do hebraico para o grego, e deu-se o nome de Números, ou o número livro da contagem. Nesse registro que acabamos de mencionar, vemos o findar de um ministério
da vida de Moisés como o líder libertador de Israel. Nós vemos o livro de Números se passar no deserto de Zin, ou no deserto do Sinai, em Cádiz Barneia, e também nas campinas de Moabe. Quando acontecem esses relatos, eles já não estavam no deserto de Zin, nem no deserto do Sinai, e nem em Cádiz Barneia, de onde foram enviados os 12 para espiar a terra. Ele já estava nas campinas de Moabe, que já beirava ali a terra. Quando lemos o livro de Ruth, nós vamos perceber que Noemi vai sair com o seu marido e os seus filhos para peregrinar nas terras de Moabe, os moabitas que eram os descendentes de Ló. Então ela estava ali às margens, próximo da terra de Jerusalém, não estava longe. Neste relato, a Escritura diz que quando o povo israelita saiu da terra do Egito, guiado por Moisés, homem de muito respeito e de muito apreço dentro de Israel, e por nós que conhecemos também a história, um homem que saiu fugido do Egito, mas Deus o encontrou no deserto de Midian, apacentando ovelhas de seu sogro. E Deus o chama para uma grande obra. Deus o escolhe para que ele retornasse novamente ao Egito e anunciasse que Deus estava cumprindo a promessa que ele havia feito ao patriarca Abraão, em Gênesis 24. Pois em Gênesis 24 a Escritura diz que ao cair da tarde, Abraão estava descansando, e quando ele estava descansando, caiu repentino sono sobre ele, e densas trevas que Abraão ficou espantado, e naquele momento Deus estava declarando que a descendência de Abraão, que recebeu uma promessa no capítulo 12, passaria 400 anos de escravidão, de opressão, debaixo do jugo de um povo estranho, mas que quando o tempo, a plenitude do tempo se cumprisse, determinada por Deus, Deus enviaria o seu libertador para trazer o tempo da liberdade. Deus escolheu Abraão, quando em Josué, capítulo de número 24, vai dizer que ele ainda estava em Ur dos Caldeus, na terra dos babilônios, no meio de um povo idólatra, que servia a outros deuses junto com os seus pais, que não conhecia o Senhor. Mas mesmo assim, Deus olhou para Abraão e simplesmente escolheu Abraão, quando Abraão não tinha nada que o agradasse ou para lhe oferecer. Como em Gênesis também, capítulo de número 6, Deus vai escolher um homem chamado de Noé, ainda que a Escritura diga que Noé era um homem justo no meio dos seus contemporâneos, a Escritura primeiramente declara que a graça encontrou Noé, visto que a graça é um favor que alguém não merece, mas ela alcança o indivíduo, não porque ele tem alguma coisa para dar, ou para oferecer para Deus, mas porque a graça é um favor, uma bênção, um presente, uma dádiva de Deus, simplesmente, digamos assim, não sei se a palavra simples cabe nessa palavra, mas simplesmente porque Deus quis. Simplesmente porque Deus quis. E quando Deus quer, o querer de Deus não está vinculado aos caprichos, ou desejos, ou vontades humanas. E o que é difícil de ser compreendido pelos seres humanos, cristão, judeu, não cristão
ou até muçulmano. Porque o ser humano em si, ele quer um Deus que ceda aos seus pedidos. O ser humano, ele está acostumado a ter o controle, a determinar, a dizer que vai ser assim, tem que ser. Isso é coisa do homem, do ego do ser humano. Porém, a vontade de Deus não se enquadra nisso. Nem mesmo os nossos pensamentos, porque ele disse, meu pensamento é mais alto. Quando Israel estava desviado na idolatria, oferecendo culto a deuses estranhos, sacrificando a demônios, casando com mulheres de outras nações, trazendo deuses estranhos para dentro da nação, Deus falou assim para eles, o meu pensamento a vosso respeito é pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vós desejais. Por quê? Porque eles estavam fazendo tudo errado, mas queriam um fim bom. Mas aí o Jeremias vai anunciar um cativeiro, dizendo esse cativeiro não é para matar, eu destruir a nação, mas para que eles recobrassem a consciência e tivessem o fim que eles desejavam, um fim de paz e de bem. E isso se chama a vontade soberana de Deus. E nesse texto aqui que lemos, vamos entender que no final da jornada, Moisés não ia morrer ali, porque Deus disse que ele faria o seu povo herdar a terra, ele também ia entrar. Mas quando eles chegam nas campinas de Moabe, do lado da terra que mana leite e mel que Deus prometeu, depois de uma jornada de 40 anos, suportando murmuração, suportando revolta, suportando rejeição, suportando levante, suportando motim, suportando contendas, suportando provação, carregando mais de 2 milhões de pessoas. E quando faltava qualquer coisa, ele dizia assim, vamos pegar o Moisés, que o Moisés é culpado da gente estar aqui. Moisés corria, perdão por o riso, Senhor. Moisés corria desesperado, dizendo, Senhor, faz alguma coisa, senão eu vou ser apedrejado, qualquer momento. Como se a culpa tivesse sobre ele. E como se ele estivesse fazendo uma coisa ruim, guiando alguém para uma terra que mana leite e mel. Só que guiar no deserto, ou caminhar no deserto para se alcançar uma promessa, requer perseverança, confiança e fé. Perseverança, confiança e fé. Porque sem esses 3 pilares, vai ficar prostrado no deserto. Porque no deserto é lugar onde não se vê chuva, não se vê vegetação. Olha para o deserto e não se vê nenhum sinal de vida ou esperança, além de pedra, poeira e vento. Mas eu li algo que diz que o deserto era o lugar especial para apacentar ovelha. O deserto era um lugar específico para se apacentar rebanho. E quando lemos isso, essa descrição, vamos ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 e 4. Deus disse, eu os levei para o deserto. Eu os guiei até lá, eu os direcionei até o deserto, para provar o vosso coração. Aí Deus disse assim, e no deserto eu fiz vocês ter fome, ter sede. Por que Deus fez isso? Disse, eu vou esperar, vou deixar eles. Por exemplo, deu meio-dia, todo mundo sabe que é hora de almoçar. Mas Deus disse assim, não, eu vou deixar o almoço para 3 ou 4 horas da tarde. Aí ele disse assim, não, sabe que aproximadamente de 3 ou 4 horas, aproximadamente, nós temos que beber um copo de água. Deus disse, não, eu vou estender a hora de beber água de 8 a 10 horas. Vou deixar a água. Aí, nesse período, Deus estava provando, ou dizendo, vou deixar eles esperar um pouco,
E eu vou ver, não que Deus precisasse, mas o próprio Deus diz assim: eu vou mostrar para eles aonde está o coração deles. Para quê? Qual era o projeto, qual era o propósito de Deus apacentar um rebanho, sabendo que aquele rebanho ia gritar, ia murmurar. Mas a intenção de Deus é: vou levar para o deserto, vou apacentar. Irmão, apacentar é cuidar. A palavra apacentar está carregada de cuidado, zelo, proteção, guardar, velar por. Então ele disse: eu vou levar eles para o deserto, vou cuidar deles no deserto, vou zelar deles no deserto, vou velar por eles no deserto. Então a intenção de Deus não é fazer ninguém sofrer, mas cuidar. E qual era a intenção de Deus? Provar o coração, para que no deserto eles aprendessem a depender de Deus e não depender do Egito. Então Deus disse: levarei, eles vão se revelar o coração, e no deserto eles aprenderão a confiar em mim, no Senhor. Então, quando lemos essa descrição, que Moisés vai passar esses 40 anos, Deus ali promete que Deus ia dar uma terra, mas a maioria deles foi reprovado, porque não confiaram, não tiveram fé, não foram perseverantes quanto à promessa que Deus fez. Quando os homens em Números trouxe a notícia da terra, em Números 11, 12, logo eles disseram: nós somos como gafanhoto diante do gigante, nós somos insetos. Há pessoas que se descrevem assim: eu não consigo, para mim é impossível. Aquele só conseguiu porque alguém ajudou ele, porque para o fulano é mais fácil, para mim tudo sempre é mais difícil, a minha luta é maior do que a dos outros, os meus problemas sempre são mais graves. Isso é um espírito que tem que sair, esse espírito de vitimismo. Porque quando os homens, Josué e Caleb, apareceram, ele falou: não seja assim, porque uma vez que Deus disse, nós passaremos por cima do gigante se ele não quiser sair da frente. Já outros olhavam e diziam: é impossível alcançar o que Deus prometeu. Aí fica a critério de cada indivíduo. Como dizia eles: não seja assim entre nós. Durante esses 40 anos, Moisés suportou com Arão todo esse tipo de situação. E em um determinado momento, que eles tiveram sede, eles clamaram a Moisés e disseram: por que tu nos trouxe para este lugar, para nos matar a nós e aos nossos filhos, entregar por presa aos nossos inimigos? Olha o que eles tinham em mente. Deus mandou você, Moisés, nos tirar de um lugar bom e seguro, nos colocar num lugar perigoso e escasso, para nos matar a nós e as nossas mulheres, também entregar os nossos filhos por presa aos nossos inimigos, para nos destruir nesse deserto? Por que você não construiu túmulos lá no Egito, que era melhor morrer lá? Para eles seria normal acusar Moisés de tal crime. Mas quando eles falavam isso para Moisés, eles não percebiam que ele estava falando isso de Deus, que fez a promessa. E Deus responde para Moisés da seguinte maneira: ele diz: diga para o teu povo que essas crianças que eles disseram que eu trouxe por presa aos inimigos, serão os que entrarão na terra que eu prometi, porque todos eles que murmuraram contra mim ficarão prostrados no deserto. E aqueles que eles disseram que serão entregues aos inimigos por presa, serão o que vai herdar
a promessa que eu fiz. Olha só, ele estava dizendo assim, ó, Deus pegou esses daí e entregou ao caos para serem mortos pelos inimigos. Os próprios pais e descendentes estavam descrevendo o fim dos próprios filhos. Eles mesmos estavam declarando uma palavra de derrota, maldição e morte sobre os próprios filhos. E Deus disse: aquilo que eles mesmos declaram ou determina para os próprios filhos, eles sendo os pais estão fazendo isso. Mas Deus diz: eu não sou igual a eles. Sobre os filhos deles, do qual eles determinam a morte, eu declaro hoje o cumprimento das minhas promessas sobre todas essas crianças. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E o Senhor diz: Moisés, toca na rocha com o bordão que está na tua mão, fere a rocha, e ela vai dar água para o povo, para o gado, para as crianças, e todos beberão e ficarão satisfeitos. Moisés fere a rocha com o cajado que está na sua mão, e sai água no deserto, e todos beberam e se fartaram da água que a rocha produziu no deserto. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta de 1 Coríntios capítulo 10, 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo diz: todos comeram do mesmo maná, todos beberam da mesma água da rocha, e a rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, que providenciava a água para dessedentar as almas no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E eles seguem saciados da água que fluiu da rocha no deserto. Tempos mais tarde, a Escritura diz que novamente eles voltaram a murmurar, apesar de ver o primeiro sinal, quando eles deveriam dizer: ó Senhor, o primeiro sinal nós já vimos, opera o segundo, porque nós estamos com sede novamente. Mas a Escritura diz que eles tornaram a reclamar, a murmurar na congregação perante o Senhor e perante Moisés e Arão. E quando eles murmuram, e Moisés fica irritado, é quando Moisés diz: Senhor, se tu não fizer nada, eles me apedrejarão a mim e também a Arão. E o Senhor diz: vai lá, agora não fera a rocha, pois a rocha já foi ferida. Você apenas fala a rocha e ela vai dar água para toda a congregação de Israel. A Escritura diz que quando eles murmuram, eles reclamam, eles blasfemam, eles caluniam Moisés, eles difamam Arão. A Escritura diz que Moisés fica irritado. Diante dessa descrição, nós vemos que a Escritura diz, no capítulo 10 de 1 Coríntios, que Paulo diz que as coisas passadas foram escritas para exemplos nossos, para quem é chegado o fim dos tempos. Oh glória! Visto que as coisas passadas são sombra das coisas que havia de vir, ou uma prefiguração das coisas futuras. Paulo estava dizendo, as coisas que aconteceram no passado, ela estava com uma seta indicando, vai acontecer de forma literal no futuro. Quando ele diz que a rocha era Cristo, ele estava dizendo: Moisés, a rocha só pode ser ferida uma única vez. Uma vez que ela for ferida uma única vez, agora só de você falar, ela vai te ouvir. Só de você clamar, essa rocha vai te atender. Não precisa ela ser ferida duas vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Tu só fala a ela e ela te ouvirá. E vai atender ao teu pedido, Moisés. Só que a Escritura diz
que Moisés estava irritado. Moisés estava irado por causa das acusações, das murmurações e das calúnias que estava fazendo contra ele, contra Arão e contra Deus. E eu vou lhe dizer algo nessa noite que devemos aprender neste fim de ano e no próximo que já inicia. Moisés se deixou o seu emocional, que é a sua raiva, a sua ira, aflorar por causa da murmuração alheia. Moisés, ele ficou irritado por causa da conduta da nação que ele guiava. E eu lhe digo algo nessa noite: se nos deixar levar pelas emoções à flor da pele e tomar decisão no calor do momento, vamos perder o lugar da bênção. Se a gente deixar alguém cutucar e dizer assim: agora eu tiro ele, agora eu tiro ela do centro da vontade de Deus, e permitimos que as coisas externas nos abalem, nos estabilizem internamente, podemos agir como Moisés, que irritado já pegou o cajado e já deu na rocha de uma vez, irado. Vocês querem água? Então toma água aí. Quando Deus disse: Moisés, não fira a rocha, fale com ela, e ela vai te ouvir. Perceba que alguém descontrolado, ela pode ferir a rocha. Alguém desestabilizado, fora de controle, sem o fruto do Espírito, chamado de domínio próprio, pode machucar, ferir a rocha. Pois quando desobedecemos uma ordem de Deus, pois Deus disse: não fira, fale com ela. Quando desobedecemos a ordem de Deus, nós vamos ferir o seu filho, nós vamos magoar o seu filho. E quando magoamos ou ferimos novamente aquele que já foi ferido, aquela palavra vai recair sobre nós, acrescentando dores àquele que já foi golpeado. Oh Jesus! Acrescentando dores e sofrimento a alguém que já foi golpeado. Porque Moisés, na primeira mandado de Deus, Deus disse: fira. Ele golpeou a rocha. Da segunda vez Deus disse: fale com ela, não precisa golpeá-la. Mas Moisés, irado, porque estava dando ouvido à murmuração, reclamação e também perseguição, ele disse: eu estou indignado. E aí não exerceu o fruto do Espírito, que se chama paciência, longanimidade. A Escritura disse que Deus disse agora: Moisés, sobe ao monte, e eu vou te provar que o que eu prometi, eu cumpro. Moisés sobe ao monte, e Deus disse no monte da Campina de Moabe, Deus diz: agora contemple o que eu prometi para o meu povo. Moisés sobe ao monte, e contemplar é ficar observando. Deus disse: eu vou te dar alguns minutos para tu ficar admirando o que eu prometi para o meu povo, antes que eu te recolha junto para os teus parentes, como eu fiz com Arão. E ele disse: sabe por que eu vou te recolher, Moisés? Porque tu e Arão foi desobediente à minha ordem.
Quando eu disse para você falar, você se deixou ser dominado pela ira por causa da murmuração e me desobedeceu. Parece algo simples. Parece algo simples que Deus poderia dizer em alguns pensamentos humanos, dizer, ele me obedeceu, tinha saído do Egito, não precisava voltar para lá, voltou para o Egito, enfrentou o faraó, guiou 3 milhões de pessoas aproximadamente pelo deserto, enquanto eles iam crescendo, passou por todo tipo de provação, sem ganhar nenhum salário, suportou tudo isso, sofreu, e agora, só por causa disso, eu não vou deixar ele morrer não, vou deixar ele entrar na terra. Mas o preço da desobediência, ele serve por líder, por liderado, por membro, por visitante, por cristão e por não cristão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, alguém um dia disse assim para mim, eu vou ali tomar uma, aí passou uma mulher, ele deu psil, aí a gente trabalhava numa empresa de jardinagem, ele falou assim, ó irmão, eu posso fazer isso, você não, que você é crente. Eu disse, não senhor, você também não pode, a questão é que você é desobediente, e eu busco obedecer a Deus. É simples assim, porque o ímpio acha assim, eu posso fazer o que eu quiser, você não pode porque você é crente. Não, ímpio, você não pode, você só faz porque é rebelde, porque é desobediente, porque é incrédulo. Porque a palavra de Deus não é só para mim e para você, é para toda a terra. Ainda que Deus faça distinção entre o que serve e o que não serve, a palavra de Deus é para toda a terra. Por isso Paulo escreve na carta aos dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus disse a Moisés, suba ao monte, contemple o que eu prometi e dei. Não é que eu vou dar, ele disse o que eu dei para Israel, o meu povo. Aí Deus diz a Moisés, antes que tu seja recolhido com os teus pais juntamente com Arão, eu vou aqui, e nesse momento Moisés entendeu que ele ia morrer, sem viver dentro da terra da promessa. Moisés vai ouvir o que Deus está falando, e ele vai declarar a seguinte palavra, dizendo, ó Senhor, Deus dos Espíritos, doador da vida a todos os homens, chegou a minha hora, não vou entrar na terra que há 40 anos venham guiando um povo dizendo que a gente ia herdar junto. E agora só alguns vão entrar, e nem eu vou entrar porque fui desobediente. Mas Moisés, ele carregava consigo uma responsabilidade, uma preocupação. E ele vai dizer, Senhor, pelo menos põe alguém para que guie a tua congregação, para que entre nas batalhas e saia com eles. Agora eu percebo algo na vida de Moisés que devemos aprender de todo aquele que exerce ou que não exerce algo na obra do Senhor. Ele não estava preocupado em dizer assim, Senhor, 40 anos eu vim suando no deserto, eu vim sofrendo, suportando todo tipo de sofrimento, e agora o Senhor vai me deixar de fora. Depois que a terra está conquistada, o Senhor vai botar alguém no meu lugar, e eu vou descer para a sepultura com os meus pais. Moisés poderia querer contestar a ordem divina e se achar merecedor. Mas Moisés disse a seguinte palavra, só levanta alguém para pôr aí para conduzir a tua congregação, e eu repousarei em paz e em descanso. Quando Paulo estava prestes a ser ofertado em libação, que era ser decapitado e seu sangue derramado como oferta perante ao Senhor, ele disse ao Timóteo, eu já estou prestes a ser
oferecido em libação. Mas eu combati o bom combate, guardei a fé, e agora eu quero tomar posse da coroa da justiça que está preparada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam ao Senhor. Quando Moisés declara isso, ele demonstra uma responsabilidade, uma preocupação pela obra e pela congregação do Senhor que ficaria sem ele. Aí ele diz: ó Senhor, levanta um homem, escolhe alguém para que possa conduzir a tua congregação. Moisés não reclamou, Moisés não contestou, Moisés não cobrou os 40 anos que ele passou no deserto, todo tipo e até perigo de morte. Ele disse: não, Senhor, só levanta alguém e põe no meu lugar, para que a tua obra continue sendo feita, para que a tua congregação não fique, aleluia, como ovelha que não tem pastor. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Moisés entendeu uma coisa. Ele disse: Senhor, eu não sou dono da tua congregação, eu não sou dono do teu rebanho. Senhor, eu sou apenas um servo teu, oh glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o que chamou a minha atenção é quando Moisés disse: escolhe alguém. Moisés não disse: eu vou escolher o fulano, Senhor, porque vem comigo aí há muito tempo. Ô Senhor, eu vou escolher o ciclano ali, porque eu vejo que ele tem capacidade. Não, não, não. Moisés disse: escolhe, Senhor, alguém. Aí Deus disse: Moisés, chama Josué, filho de Nun, em quem há o meu espírito de capacidade. Observe, quando Moisés disse: escolhe alguém, Moisés estava dizendo: não sou eu, não é Arão, não é o sumo sacerdote, não é o profeta, não é o doutor quem escolhe alguém, mas é Deus quem escolhe e designa para aquilo que ele chamou. Em João capítulo de número 15, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: vocês nunca me escolheria. Se eu dependesse de vocês, eu nunca seria um escolhido. Isaías, no capítulo 53, Isaías descreve dizendo: o meu servo estava tão desfigurado à vista deles, que nenhuma beleza havia nele. Ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Bíblia King James atualizada descreve desta maneira: ele nem parecia um ser humano, e nem havia nele beleza alguma que nos atraísse. Alguém olhava para ele, meneava a cabeça e dizia: aquilo ali é um aflito, aquilo é um ferido de Deus, é um moído do Senhor. E ele disse: não foi vocês que me escolheu, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Aqui está uma situação que, quando a gente escolhe, se chama poder. Só escolhe quem pode, sim ou não? Quando eu estou podendo, eu escolho o que eu quero comer, escolho o que eu quero vestir, escolho o lugar que eu quero visitar ou não. Quando eu não estou podendo, eu disse: não, se não tem, eu vou nesse mesmo. É porque eu estou sem poder. Mas quando a gente está com poder, a gente escolhe o melhor. Sim ou não, irmã Neuza? A gente escolhe o melhor para ir. Não, eu estou podendo, então vamos. Não, isso aqui não, isso aqui é muito simples, eu não quero. Escolhe um melhor. Mas interessante é que ele disse assim: vocês nunca me escolheriam, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades de fruto e meu fruto permaneça. Quando eu escolho, eu quero escolher o melhor. A gente quer vestir o melhor, quer comer o melhor, quer andar no melhor carro, ainda que às vezes não possamos, mas a gente quer. A gente só quer o melhor. Mas quando ele vai fazer a escolha dele,
olhou para o Nailson e disse assim: mas o que há de bom nesse indivíduo? O que tem nele que me atraia? Talvez a gente se pergunte, eu já vi pregador e algumas pessoas olhar para alguém e dizer assim: Deus viu algo em especial em você. Não se iluda, ele não viu nada. Nada. Acredite, Paulo, quando ele descreve, Paulo disse: ele morreu por nós, estando ainda nós mortos em nossos pecados e delito. Ele se entregou por nós. Como pode alguém morto, cheio de pecado e de crime, ter alguma coisa atraente nessa pessoa? Tem alguma coisa atraente em um indivíduo desse? Mas ele disse: vocês olhou para mim, eu estava desfigurado, beleza, mas você nunca me escolheria, nem me escolheu. Mas quando eu olhei para vocês, vocês estavam mortos, cheios de pecado, crimes, delito, iniquidades, dores, enfermidades. Mas ele disse: mesmo assim eu morri, para te fazer levantar da sepultura e ressuscitar juntamente comigo. Escute, escolha é poder. E eu gosto da escolha de Deus, porque se eu escolhesse Ele, eu estava dizendo: eu tenho poder para te escolher, e tenho poder para te rejeitar também. Então quem tem poder de escolha, tem poder de seleção. E a bondade de Deus, ela é tão boa, que para mim ela se torna tão perigosa, porque eu não sou bom. Então ele diz assim: você não vai me escolher, mas eu vou te escolher. Porque se você me escolher, uma hora você me troca por alguma coisa mais atraente. Mas ele disse: agora se eu te escolher, aí fica mais difícil. Fica mais difícil. Porque a escolha não é minha. A escolha não é nossa. E quando a escolha não é nossa, é dele. Ele vai fazer igual fez com Jeremias: ei, eu te conheci antes de tu entrar no ventre. Quando tu entra no ventre, eu te consagro. Quando tu sai, eu te dou para o profeta das nações. Aí Jeremias no capítulo 20 disse: eu queria esquecer dele, já não queria mais falar, eu não queria mais esse negócio de profetizar não. Ele disse: quando eu estava meditando, começou um fogo nos meus ossos, começou a cremar a estrutura, e eu comecei a abrir a boca e pronunciar o nome do Senhor. Isso se chama escolha de Deus. Ele diz assim: muitos são chamados, mas é pouco que são escolhidos. Glória a Deus para aqueles que são escolhidos. Moisés disse: Senhor, escolhe um homem. Porque se não fosse Deus que escolhesse Josué, como escolheu Moisés, se alguém tivesse apenas nomeado ele, ou escolhesse, bota Moisés mesmo, eu duvido ele suportar a metade do que ele suportou. Ele não aguentava 10 anos, muito menos 40. Mas quando Deus escolhe, ainda que nós queremos ou tentamos fugir do propósito, algo arde lá dentro, diga assim: você não vai correr não. Você quer fugir para onde? O Jonas pensou que a escolha era dele. Ele disse: não, eu tenho dinheiro, eu escolho para onde eu quero ir. E eu quero ir para Tarsis. A passagem é quanto? Estou pagando. Eu quero um lugar no barco. Você quer onde, Jonas? Eu quero lá no lugar mais sossegado que tiver, aonde não tenha gente. Eu quero ficar sozinho a bordo, descansando. Perceba que longe do propósito de Deus, parece confortável. Percebeu que toda pessoa que rejeita o chamado de Deus, ela quer conforto, ela não quer confronto, ela não quer luta, ela não quer peleja, ela não quer se pôr na frente, não, ela quer ficar sempre na retaguarda, dizer assim: não, eu só quero conforto, isso aí não é para mim, esse chamado aí é para alguém que está disposto. Todo lugar fora do propósito de Deus
ele parece confortável. Então, se você está se sentindo confortável num chamado ou na obra, se preocupe. Fique preocupado, porque parece confortável, mas uma hora ou outra o barco pode chacoalhar. Porque ninguém foge para sempre. Jó diz: Senhor, tu me cerca pela frente, me cerca por trás, pelo lado da direita e pelo lado da esquerda. Ele disse: eu somente Davi dizendo sozinho, para onde irei eu? E aqui é quando a coisa afunila e estreita. Porque quando eu escolho, eu tenho o poder de escolher. Mas quando eu sou escolhido, aí a coisa fica diferente. Jonas disse: eu quero um lugar confortável para eu ficar. Ele disse para os discípulos: não foi você que me escolheu. Jeremias disse: minha vontade é parar de anunciar. Mas no começo do seu ministério, Deus disse para ele: tu vai falar e ninguém vai te dar ouvido, não. E isso era o que consumia o profeta Jeremias. E ele disse assim, chegou um determinado momento que ele falou assim: por que tu não fez da barriga da minha mãe a minha sepultura? Por que o Senhor me permitiu nascer para que eu sofresse tanto em cima dessa terra? Mas o escolhido de Deus, ainda que o desejo dele é fugir ou parar, ela sempre vai arder no seu íntimo, dizendo: não foi tu que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Te coloca no centro da vontade dele. Se ele te escolheu, te coloca no centro da vontade dele, oh glória. Agora se inicia 2026. Senhor, eu quero uma mudança. Senhor, eu quero uma novidade. Eu não vivo nada novo na minha vida. E desde 2015, 2016, 17, 18, 20, 21, parece que tudo está estagnado. E está mesmo. Sabe quando é que vai mudar? Quando se colocar no centro da vontade dele. E eu lhe digo, o centro da vontade de Deus não tem conforto, tem confronto. Mas só para viver o melhor que ele tem, não fique aí dizendo assim para mim está bom, está confortável. Eu não quero me comprometer. Eu não quero tomar iniciativas. Eu quero ficar sempre deitado no porão do barco, descansando, enquanto alguém lá em cima está sofrendo no meio do vendaval e da tempestade, e eu estou aqui calminho e tranquilo. Parece que longe da vontade de Deus está confortável. Mas hoje, a palavra que eu tenho para a nossa vida: se levante e começa a entrar no propósito do Senhor. Vamos orar. Moisés disse: Senhor, escolhe alguém, porque se não for escolhido por Deus, ele não vai muito longe, ela não vai muito longe, não vai suportar a caminhada. E o escolhido de Deus, ele compreende as escolhas de Deus. O escolhido de Deus compreende as escolhas de Deus. Deus disse: vou te recolher depois de 40 anos labutando com a minha congregação aí, mas você não vai entrar. Só olhe para a terra para você ver que o que eu prometo eu cumpro, mas você não vai entrar. E Moisés disse: tá bom, só põe alguém no meu lugar e está tudo certo. Nós devemos compreender e aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Isso é a mentalidade de um escolhido de Deus. Não relutar, não querer contradizer ou até mesmo mudar o que Deus já tem determinado. Isso é um escolhido de Deus. Senhor nosso Deus e Pai,
Te damos graça nessa noite que o Senhor nos dê, aleluia, maturidade, como deu para Moisés, para entender o teu propósito. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, se não chegamos, ó Pai, por livre e espontânea vontade, assim como nós também não te escolheu, mas o profeta Davi declara dizendo: ó Senhor, me leva para a rocha que é mais alta do que eu. Pois quando ele pede, Pai, que tu o leve, é porque o Davi entende, Senhor, que essa rocha é tão alta, que ele não poderia chegar sozinho. Meu Deus, não podemos chegar no centro da tua vontade, não podemos, ó Pai, chegar, Senhor, aleluia, no lugar mais alto que o Senhor deseja que chegamos, apenas com os nossos esforços humanos, mas somente quando a tua mão é erguida e estendida, para nos levantar e nos colocar no centro da tua vontade. Meu Deus, eu creio que tu, ó Pai, escolheu os que estão aqui nessa noite. Eu creio, Pai, que o Senhor os nomeou, os que estão aqui nessa noite, meu Pai, para que faça a tua vontade e dê fruto na tua presença. E assim eu te peço, meu Deus, nesse novo ano que se inicia, Pai amado, que todos nós, ó Pai, venha estar disponíveis, meu Senhor, para aceitar o teu plano, para aceitar a tua vontade, para nos disponibilizarmos, para vivermos, ó Pai, aleluia, o teu chamado, a tua nomeação na íntegra, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja